Você sabia que no Brasil acontece uma notificação de acidente de trabalho a cada 49 segundos? Desde 2012 já foram registrados mais de 5,4 milhões de notificações de acidentes envolvendo trabalhadores com carteira assinada, sendo que mais de 19 mil desses acidentes resultaram em morte. Os impactos também atingem a área econômica. Desde 2012, foram mais de 423 milhões de dias de trabalho perdidos e 95 bilhões gastos com afastamentos acidentários pagos pelo INSS. Os locais e as condições de trabalho podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador, seja pela exposição imediata, seja pelo passar do tempo. As medidas de segurança do trabalho existem para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. São leis, normas e procedimentos que devem ser seguidos pelo empregador e pelo empregado e abrangem não só a integridade física do trabalhador, mas também a psíquica, a social e a moral. Vamos ter uma noção da base legal para a proteção da saúde e para a segurança do trabalhador? A Constituição Federal dispõe, no seu artigo 7º, inciso 22, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Nossa Constituição também fala sobre a proteção à saúde e ao meio ambiente equilibrado, principalmente em relação ao ambiente de trabalho, nos artigos 200 e 225. O capítulo 5 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a nossa CLT, é inteiro dedicado à segurança e medicina do trabalho. Nele, por exemplo, estão assegurados os direitos a receber adicional de periculosidade ou insalubridade por trabalhadores que estejam expostos a riscos. O assunto também é abordado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a qual defende que a segurança do trabalhador deve ser entendida de forma mais ampla, abrangendo elementos físicos e mentais que afetam a saúde do trabalhador. Compõem ainda a base legal sobre o tema algumas legislações espalhadas pelo nosso ordenamento, como a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho e outras instruções normativas, portarias e normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, as NRs, são de implementação obrigatória pelas empresas públicas, privadas e também por órgãos da administração pública. Tratam de forma mais detalhada o que a CLT dispõe sobre diversos temas de segurança do trabalho, como edificações, equipamentos de proteção individual, instalações elétricas, explosivos, mineração, dentre outros. A NR5, por exemplo, trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que é composta por representantes do empregador e dos empregados, e é obrigatória nas empresas com mais de 19 empregados em cada estabelecimento. A CIPA deve identificar os riscos do trabalho, elaborar planos de prevenção e participar nas ações de sua implementação. Os membros têm mandato de 1 ano, permitida uma reeleição. Os representantes dos empregados têm estabilidade relativa, não podem ser dispensados de forma arbitrária ou sem justa causa, desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato. A NR5 não prevê gratificação para os cipeiros, mas as empresas ou os órgãos podem prever o seu pagamento. A CIPA também pode ser responsabilizada civil e criminalmente em caso de ação ou omissão que tenha dado origem a um acidente de trabalho. Outra NR bastante importante é a de número 6, que trata dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. São dispositivos ou produtos usados de forma individual
para proteger o trabalhador contra riscos que podem ameaçar sua saúde e segurança no ambiente de trabalho. Não basta que o empregador forneça um equipamento que julgue proteger seus empregados ou que seja semelhante ao que é exigido. O EPI deve ter o certificado de autorização, expedido pelo antigo Ministério do Trabalho. Além do número do CA, cada EPI deve conter o nome da empresa fabricante, que pode ser nacional ou estrangeira, e o lote de fabricação. A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente o EPI adequado e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Vamos ver outras obrigações do empregador quanto ao EPI. Adquirir um EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, sua guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Os empregados são obrigados a utilizar o EPI apenas para a finalidade que foram orientados. Também devem responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Se o empregado se recusar a utilizar o EPI ou não cumprir as determinações de saúde e segurança, estará sujeito à punição disciplinar e poderá ser demitido por justa causa, pois sua atitude pode representar ato faltoso do empregador, negligência, desobediência à ordem superior e descumprimento de normas da empresa. É importante lembrar que o uso de EPIs danificados ou seu uso negligente pode agravar o dano do acidente. Em segurança do trabalho, tanto o empregador quanto o empregado devem cumprir seus deveres e agir de forma integrada para a prevenção de acidentes. O empregador deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados quanto às precauções a serem tomadas, facilitar a fiscalização pela autoridade competente e adotar as medidas que lhe forem determinadas. O empregado deve observar as normas de segurança e medicina do trabalho e colaborar com a empresa para a aplicação da lei quanto ao tema. Ao investir em segurança, a empresa deixa de perder dinheiro, por exemplo, com despesas hospitalares, com contratação de mão de obra provisória e ainda preserva a saúde e a vida dos trabalhadores. É importante também que os empregados estejam atentos às normas de segurança e às orientações de conduta. Se todos agirem de forma coletiva, ajudando a fiscalizar e a conscientizar os colegas sobre a importância das medidas de segurança, o ambiente de trabalho se tornará bem mais confiável e produtivo. O improviso não combina com o ambiente de trabalho saudável e seguro. Na maioria dos casos de acidentes de trabalho, aconteceram pequenos incidentes antes, que foram ignorados ou subestimados. Toda a sociedade pode contribuir com a prevenção de acidentes, diagnosticando possíveis riscos, reduzindo as chances e monitorando as atividades de trabalho.